Oi! Sabe, o registro de nascimento é basicamente o que nos torna cidadãos. Mas e quando alguém, uma pessoa em situação vulnerável, internada, nunca teve esse direito? Fica a pergunta. Hoje, a gente vai mergulhar em como a lei busca resolver isso de um jeito bem direto e ágil, para que ninguém fique, digamos, invisível para a sociedade. E vamos começar com um caso que desenha esse desafio perfeitamente. E esse é o dilema do João. Pensa só, um rapaz com uns 25 anos de idade, internado num hospital, e ele simplesmente não existe oficialmente. Sem uma certidão de nascimento, ele não tem acesso a direitos básicos, a benefícios. É como se fosse um fantasma para o sistema. É uma situação que, poxa, exige uma resposta da lei que seja não só eficaz, mas também humana, né? Bom, o caso do João coloca a gente de frente com uma questão jurídica fundamental. A pergunta é: o que a lei faz? Como é que o sistema age para corrigir uma falha dessas e finalmente garantir a cidadania a ele? Então, a questão que precisamos resolver é exatamente esta. Vamos lá. João, uma pessoa absolutamente incapaz, internado, sem família conhecida ou registro, precisa da certidão para conseguir benefícios. Diante disso, o que é correto afirmar sobre o registro de nascimento? Alternativa A. Pode ser pedido pelo Ministério Público direto para o oficial de registro civil. B. Deve ser pedido ao oficial, que depois manda para o juiz. C. Tem que ser pedido direto para o juiz e só pelo Ministério Público. D. Também tem que ser pedido para o juiz, mas aí poderia ser o Ministério Público ou o diretor do hospital. E por fim, a E. O oficial do cartório faz o registro direto a pedido de qualquer pessoa. Certo. Para a gente achar a resposta certa aqui, o melhor caminho é ir por eliminação. Que tal? Vamos olhar cada alternativa, entender por que ela está errada e assim o caminho para a solução correta vai ficar limpinho, bem claro. Vamos começar pela letra B. Ela diz que o pedido vai para o oficial do cartório e depois tem que ir para o juiz. Isso aqui está errado. Por quê? Porque a ideia da lei é justamente o contrário. É fugir do processo judicial sempre que possível para fazer a coisa andar mais rápido, especialmente num caso delicado como o do João. Então, guardem isso. O caminho padrão é o administrativo, sabe? Direto no cartório. Isso é a regra. Mandar para o juiz é a exceção da exceção. Só se aparecer alguma coisa muito estranha, tipo uma suspeita de fraude. Não é o primeiro passo de jeito nenhum. A lei quer o quê? Agilidade, simplicidade, para resolver logo a vida de quem está vulnerável. Agora, olha só as alternativas C e D. Elas têm o mesmíssimo erro. As duas falam que tem que pedir direto para o juízo competente. Bom, a gente acabou de ver que não é por aí, né? O caminho principal, o prioritário, não é o judiciário. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a via extrajudicial, no cartório. Ela foi pensada para ser o quê? Rápida, sem burocracia. É a regra nesse caso. Do outro lado, a via judicial. É o caminho mais lento, mais complexo, que fica guardado só para algumas exceções. A ideia é resolver, não complicar. Beleza, vamos para a alternativa E. O problema aqui está naquele trechinho mediante requerimento de qualquer pessoa. Peraí. Embora a lei queira facilitar o registro num caso tão sensível de uma pessoa incapaz, internada, não dá para deixar essa porta aberta para qualquer um pedir, sabe? A lei é mais cuidadosa com isso. E é aqui que entra um conceito-chave, o de legitimidade específica. O que é isso? Basicamente, a lei aponta e diz quem tem autoridade para agir. E nesse caso, quem é o ator principal para proteger os interesses do João? O Ministério Público. Isso garante que o pedido seja feito do jeito certo, porque entende do assunto, protegendo o João de qualquer problema. Pronto, depois de tirar todas as alternativas erradas da frente, a resposta certa fica ali, brilhando. Fica bem óbvio qual é o caminho. Agora sim, vamos ver a solução que a lei dá para o caso do João, de um jeito bem claro e direto. E é isso, a alternativa A é a nossa resposta correta. O registro de nascimento pode ser requerido pelo Ministério Público diretamente ao oficial de registro civil competente. Simples assim. É exatamente essa resposta que combina com o que a lei quer. Um processo rápido, tocado por quem tem o dever de proteger os mais vulneráveis. E o mais legal é que isso não é achismo, não é interpretação. Tem um fundamento legal, uma regra, escrita. Está lá no artigo 492 do Provimento 149 de 2023 do CNJ. É essa norma que é a ferramenta que dá a chave na mão do Ministério Público para agir diretamente nesse tipo de situação. E se a gente olhar, o texto da norma não tem nem o que discutir, é cristalino.
diz com todas as letras que, em casos de pessoa incapaz internada, o Ministério Público poderá requerer o registro diretamente ao oficial. A lei foi direto ao ponto, sem deixar nenhuma dúvida. Criou uma ponte direta para garantir um direito que é essencial. Mas por que essa solução? É importante entender que isso não é uma regra solta, aleatória. Ela representa um princípio muito maior do direito, o princípio da celeridade, ou seja, da rapidez. Em casos de urgência como esse, a burocracia tem que dar um passo para trás e deixar a eficiência passar na frente. É uma questão de dignidade. Então, para fechar e não esquecer mais, o passo a passo correto é super simples. Primeiro, o Ministério Público fica sabendo do caso. Segundo, ele mesmo faz o pedido, direto para o oficial do cartório. E terceiro, o registro acontece lá no cartório, sem complicação. É isso, simples, direto e, o mais importante, funciona. E para terminar, fica uma reflexão, né? O caso do João mostra como desburocratizar, usando a via extrajudicial, funciona muito bem. A pergunta que fica é onde mais a gente pode aplicar essa mesma lógica para ajudar outros grupos vulneráveis a terem acesso à cidadania? Porque essa busca por um acesso à justiça que seja mais simples, mais rápido, essa é uma luta de todos nós e que não para.